Então, irmãos, boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite, nessa reunião, onde o único nome a ser tributado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O único que é digno de glória e louvor. O único que merece todas as palavras que nossos meros humanos possam pronunciar de glória e louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Vamos ler, iniciando o Catecismo Maior de Westminster, capítulo 9. Quantas pessoas há na divindade? Há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em glória e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Louvado seja Deus. Há um só Deus em três. Oremos. Senhor Deus Santo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Como o salmista falou, Senhor meu Deus, é melhor estar nos teus átrios, a te louvar, a te glorificar, do que em 1000 outros lugares. Porque aqui o Senhor ordena a bênção ao seu povo, e aqui o teu povo é instruído acerca da tua lei e da tua vontade para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, nesta noite pedimos a tua graça em favor de todos aqueles que estão aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir do teu Espírito Santo, os ensinamentos que nos é suficiente para a manutenção da nossa vida espiritual contigo. Abençoa também aqueles que estão em casa, abençoa aqueles, ó Senhor Deus, que estão a ver através da web, abençoa as congregações, ó Deus Santo, de Caruaru, de Teresina, e todos os irmãos que têm acesso a este culto através da web. Deus Santo, nos abençoe e fala conosco nesta noite. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 252 do cantor cristão. Chama o irmão Nelson. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 252 do cantor cristão, Porta Franca. Louvemos. Franqueada a porta a nós está da perenal morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu a mim. A mim a porta já me abriu. Se queres, pecador, entrar, a porta está aberta. Ali no céu terás lugar que Cristo a ti oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim a porta já me abriu. Ó, vinde, pecadores, já, sim, vinde sem demora.
glória. O tempo próprio passará. Ó, vinde entrar agora. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao recitativo que está em Salmos 8, do 3 ao 4. À medida que eu for lendo, os irmãos repetem. Quando contemplo os teus céus, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, Pergunto, o que é o homem o que é o homem? para que com ele te importes? Para que com ele te importes, Ou o filho do homem, e o filho do homem, para que te preocupes com ele? para que com ele te preocupes. Louvado seja Deus. Vamos à leitura bíblica, que está em número 25, do 30, 26, do... São estes as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.600. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, De Arã, filho de Sutela, de Arã, a família dos Eranitas. são estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, um total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. E os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, e de Asbel, a família dos Asbelitas, e de Airão, a família dos Aironitas. De Sufã, a família de suas famílias. De Ufã, a família de suas famílias. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Esses são entre os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família de Suanitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias de Suanitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Aser, segundo a sua família, de Inã, família dos Inaitas, e de Isvi, a família dos Isvitas, e de Beraías, filho dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Er, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Assé foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, um total de 53.400. E os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazelitas, e de Cuni, família dos Cunitas. A família dos Jezeitas, de Selém, a família dos Selemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 605.730. Disse o Senhor a Moisés: A eles se repartirá a terra em herança segundo o censo.
A tribo mais numerosa dará a herança maior, a pequena, herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a herança se repartirá com os fortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes que foram contados os levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, a família dos coatitas, e de Merari, a família dos meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos libnitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou Urão. Filho de Levi, a qual nasceu em Egito. Levi era de Arão, Arão de Moisés, e Miriam de Moisés. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Atamar. E os que foram deles contados foram 23.000, todos homens de idade de 1 mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dado herança com os outros. São estes que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, e contaram os filhos de Israel nas famílias de Moabe, ao pé do Jordão, à altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar novamente ao Senhor. Chama o irmão Nelson. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Chuva de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas dos sons dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, mandas-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênção a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus,
gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ao momento de intercessão. Chamo aqui o presbítero Diego para orar pelos pontos aqui recomendados no folhetim. Baixemos nossas cabeças e nos coloquemos em oração diante do nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós te agradecemos por mais uma vez tu nos trazer a tua santa casa de oração, para juntos entoarmos louvores, agradecermos a ti pelas bênçãos recebidas e também, Senhor, ouvirmos a tua palavra e sairmos daqui alimentados. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que se não fosse pela tua santa e soberana vontade, pela ação do teu Santo Espírito, não estaríamos aqui. Senhor amado, também, Senhor, te pedimos perdão nesse momento, perdão por todas as falhas, por todos os pecados cometidos, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes deliberadamente. Pai amado, perdoa-nos, dá-nos força para vencermos o pecado, o mal em nossas vidas. Sabemos o quão imundo nós somos, desde a nossa pequenez, desde a nossa meninice, nós somos pecadores. Desde antes de nós termos vindo ao mundo, temos plena consciência que o pecado já estava entranhado em nosso ser. Pai, faça com que dia após dia venhamos, com teu Santo Espírito, mortificar a carne, mortificar os desejos pecaminosos, os desejos do nosso coração. Fortifica-nos, Senhor, para que dia após dia venhamos viver uma vida santa diante de Ti, que venhamos ser obedientes, que venhamos ter prazer e alegria de Te servir, que venhamos ter prazer, Senhor, de ler a Tua palavra, de orar, de louvar, de exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Que venhamos dar um bom testemunho de fé em nossas vidas, que venhamos ter uma vida íntegra diante de Ti e diante de toda a sociedade, que venhamos, ó Pai, dia após dia, ter diante de nós, em nosso coração, implantado a Tua palavra, os Teus preceitos, os Teus mandamentos, ó Pai, que venhamos ser praticantes, Senhor, e não apenas ouvintes, mas que venhamos, Senhor, praticar os Teus ensinamentos para nosso crescimento, para nosso bem viver em sociedade e para termos, Senhor, aceitação diante de Ti. Pai amado, que Tu venha dar saúde àqueles que estão adoentados, que Tu venha, ó Pai, com a Tua mão curadora, tirar todo o mal daqueles que estão nesse momento acometidos por alguma doença. Pai, bem sabemos que Tu é o médico dos médicos, que Tu olhe para aqueles que estão acamados nas enfermarias dos hospitais, que Tu venha, Senhor, levantar aqueles que estão doentes, os Teus servos, que têm sido impedidos de estar na Tua casa por causa de alguma doença, que Tu possa, Pai, curá-los conforme a Tua soberana vontade. Pai amado, também Te pedimos que Tu olhe pelos governantes do nosso país, que venham, ó Pai, ter a Tua lei implantada em seus corações, que mesmo que tenham os tribunais, que tenham os fiscais, que tenham os auditores lhes fiscalizando, que eles venham ter a plena consciência de que por mais que venham fazer as suas tramas na calada da noite, na escuridão, Tu, Senhor, está ali vendo todos os seus atos, que eles venham ter consciência de que acima dos homens existe um Deus que guia todo o universo e que tudo deve ser feito conforme a Sua vontade. Pai, que eles venham, ó Pai, fazer leis para o Teu povo, para o benefício dos pobres, para o benefício de uma boa educação, de uma boa saúde, de segurança. Pai, olha pelo nosso país com tanta criminalidade, pessoas que estão padecendo de fome, pessoas que estão nesse momento sendo vítimas de muitas tragédias,
Que tu venha, ó Pai, acalentar os corações das famílias, ó Pai, de tantas tragédias que têm acontecido no nosso país, e não só no nosso país, como também no mundo. Que tu venha, ó Pai, acalentar os corações, e que tu venha, através da dor, mostrar que tu és Deus, que tudo está no teu controle, que nada foge das tuas mãos, e que tudo acontece pela tua santa e soberana vontade e pela tua providência divina. Pai amado, que tu, Senhor, venha, nesse ano de 2019, dar vigor à tua igreja, que tu venha dar saúde espiritual, que tu venha fortalecer aqueles que estão fracos na fé, que tu venha, ó Pai, dar ânimo àqueles que estão esmorecidos, que tu venha, ó Pai, trazer sabedoria a todo aquele que busca sabedoria diante de ti, que tu venha, ó Pai, dar conhecimento da tua palavra, que tu venha, Senhor, dar crescimento, Senhor, à tua igreja, para que os pilares da tua casa sejam firmados na rocha do teu Filho amado Jesus Cristo, e não em doutrinas vãs, falhas, mas na doutrina da tua palavra, na doutrina dos teus santos apóstolos e profetas. Meu Deus, que possamos, dia após dia, estarmos unidos em amor, estarmos unidos em uma só fé, que possamos, Senhor, dia após dia agradecer pela tua misericórdia que se renova a cada manhã diante de nós. Que venhamos, ó Pai, estar fortalecidos na tua palavra, que venhamos nos amar como família, que venhamos, ó Pai, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e principalmente amar a ti sobre todas as coisas. Pai, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Te peço também, Senhor, pela comunhão batista reformada aqui no Piauí, que tem, Senhor, levantado pessoas que creem, são confessionais, aliancistas, pactuais, que estes irmãos, pastores, líderes, venham cada vez mais diminuir, para que o teu Filho amado Jesus Cristo cresça, que a tua glória, Senhor, venha resplandecer em cada irmão que compõe esta comunhão, e que possamos, unidos, propagar o teu evangelho, propagar a tua santa doutrina, a confissão de fé baseada na tua palavra, e que possamos, Senhor, confessarmos que somente tu és o Senhor, em toda e qualquer oportunidade, tanto nas horas oportunas quanto nas horas inoportunas. Que tu nos dê, Senhor, que tu nos dê, Senhor, a vontade de trabalhar e labutar na tua obra cada vez mais. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todo sempre, confiando plenamente de que tu estás a nos escutar e que tudo faz conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ao momento ofertório. A leitura está em Malaquias 3, 8 a 10, que diz o seguinte: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós as bênçãos sem medida. Quem trouxe ofertas e dízimos, depositai no gasofilácio. Oremos. Senhor Santo,
Te agradecemos pelas ofertas depositadas, Senhor Deus, no gasofilaço. Ó Deus, abra as portas para cada um dos teus servos, ó Deus, para que tenham o seu sustento e para que também contribuam na tua obra, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Alguns podem até dizer, para que se o Senhor é o dono do ouro e da prata, para que se devolver a Deus ofertas e dízimo? É porque nisto somos privilegiados em participar da obra de Deus. Como é maravilhoso é ser participante do mover da obra de Deus, não somente através de orarmos uns pelos outros e pela a propagação da palavra de Deus, mas também no contribuir cada um, ó Deus, é um privilégio. Não é uma obrigação, um privilégio e um prazer se devolver aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente, que é a vida, a saúde, as portas abertas de emprego para o nosso sustento. Agora, Senhor, peço-te, Senhor, em favor do pregador dessa noite, o pastor Jorge, ó Deus, que teu Espírito Santo dirija o teu servo em cada palavra, em cada letra dita, ó Deus, seja tangiciada por ti, ó Deus, para nos nutrir, para nos edificar e para andarmos, ó Senhor Deus, em sobriedade de vida, andando em Jesus Cristo, nos livrando, ó Deus, de criarmos achismo que nos arraste para longe de ti, para longe da tua lei, do teu estatuto, de, ó Deus, criarmos coisas que não é do teu agrado, que não consta na tua palavra, ó Deus. Portanto, fala através do teu servo nesta noite, pois em nome do Rei Jesus que te pedimos. Amém. Legal. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Convido a todos nesse momento a se colocarem de pé, tendo em vista que, mais uma vez, haveremos de ler a palavra de Deus. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Estamos fazendo uma série de pregações e exposição da palavra de Deus. E vamos gastar algum tempo expondo o conteúdo deste livro. Já começamos há algumas semanas atrás a expor esse livro no seu capítulo 1 e agora, dando sequência, convido a todos a acompanhar a leitura que farei do capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos evidentemente acompanham aí essa leitura com o texto que vocês têm disponível em mãos. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, for-nos depois confirmadas pelas que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. A igreja pode sentar-se. Conforme acabamos de ler,
nós vamos expor esta primeira parte do capítulo 2 deste livro. Possivelmente haveremos de ter mais alguns blocos neste capítulo 2, que ele é constituído de 18 versos, 18 versículos. E nessa primeira parte vamos expor a este primeiro momento os versos de 1 a 4, da seguinte forma, como nós temos feito. Vamos dividir esses 4 versos em 2 partes. A primeira parte, isto é, o primeiro bloco, verso 1 e 2, e o segundo bloco, versículo 3 e 4. Para aqueles que estão lendo e têm acompanhado a leitura, digo isso para que fique evidente, conforme está evidente, há um tema que ele surge nestes 4 primeiros versos. E o tema que trago nesta noite, através da minha pregação, é palavra implantada. É o tema da nossa mensagem nesta noite, é o tema que transparece aí nestes 4 primeiros versos. Palavra implantada. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, que Ele abra o nosso entendimento para darmos compreensão e esclarecimento das verdades que vamos aqui pontuar, e também vamos extrair as lições. Lembrando, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias nesse momento de introdução. Romanos, epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no seu capítulo 15, versículo 4. Quando Paulo assim assevera: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isto é, mesmo escrito, como no caso do livro de Hebreus, tendo sido confeccionado, terminado há mais de 2000 anos atrás, ele tem e traz grandes lições para nós hoje. E também desejo chamar a atenção de vocês, nesse momento de introdução, aquilo que no primeiro momento expomos e trouxemos aqui à igreja, que no primeiro capítulo, o autor deste livro, ele traz a narrativa aos seus leitores que Deus havia se revelado de várias maneiras. No Antigo Testamento, Deus começou a falar aos pais, isto é, aos primeiros patriarcas. Posteriormente, já quando do início do ministério profético, Deus passou a se revelar a esses profetas para eles e através dele, esses profetas, revelasse a vontade de Deus ao povo de Deus. E, como diz as Sagradas Escrituras, desde a vinda do advento de Cristo Jesus, Deus agora falou e fala tão somente através de Cristo Jesus. Evidentemente, falou também por intermédio dos seus apóstolos e fala através das Sagradas Escrituras. E mostrei aos irmãos também a superioridade, conforme está aí o texto, da pessoa de Cristo Jesus, que o autor agora, ele traz à lume a grandeza da pessoa de Cristo Jesus, homem bem maior em grau de conhecimento, autoridade, poder, santidade, e o autor passa a mostrar que em Jesus estava e esteve implantada 2 naturezas, uma verdadeiramente humana, uma verdadeiramente divina. 2 naturezas implantadas em uma só pessoa. E ele discorreu acerca dessas naturezas, mostrando que mesmo Jesus homem, ele foi tido e reconhecido como Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, e por causa dessas prerrogativas, ele foi e será sempre Jesus homem, bem maior
do que a qualquer anjo que Deus assim criou. Para tanto, é só vocês verem aí, primeiro capítulo do livro de Hebreus, verso 5 até o versículo 13. Eu quero só ler, destacando aqui nesse momento inicial, o versículo 5 e o versículo 13. Ele diz: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho? A qual dos anjos Deus jamais permitiu que anjos se dirigisse a Deus, o seu Criador, como pai? A nenhum dos anjos é dado esse poder, essa autoridade, essa premissa. E no versículo 13 está aqui: ora, o autor mais uma vez repete a distinção entre Jesus homem, Jesus Deus, dos anjos. Ora, a qual dos anjos jamais disse, isto é, Deus o Pai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrato dos teus pés? Isto é, as Escrituras asseveram que Deus jamais locou a nenhum dos seus anjos com tal autoridade, tamanho poder, glória e majestade, senão a Ele mesmo, Deus, conhecido na figura humana do seu Filho. E agora, dando sequência, no capítulo 2, o autor vai falar da importância da revelação divina através das Sagradas Escrituras. Daí, o nosso tema ele já começa a se mostrar na linha do horizonte, palavra implantada. E é aí onde nós vamos ver neste primeiro bloco dos versos 1 a 4, a primeira parte, verso 1 e 2, e a segunda parte, versículo 3 e o versículo 4. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, seja esta a nossa oração, que Ele aplique sua palavra nos nossos corações, para a honra e glória do nome de Jesus, assim seja. Amém. Primeira parte, primeiro bloco, versículos 1 e 2 do capítulo 2 de Hebreus. Eu vou ler mais uma vez, depois a gente passa às observações e às devidas aplicações. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Até aí, primeiro bloco desta primeira parte do capítulo 2. No versículo 1, nós precisamos entender o que o autor está aqui a revelar aos seus primeiros leitores. Lembre-se, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E houve uma plateia original, primeira, conforme nós vimos ainda no capítulo 1. E a intenção era como eles deveriam ler, entender e praticar. E é aí que entra a grandeza da palavra de Deus. Porque assim como eles ouviram, leram, eles também tinham que entender. E não só entender, mas também aplicar as mesmas lições que vamos destacar aqui nesta noite, neste capítulo 2. Então, tendo o autor escrito e relatado aquilo que ele relatou, a partir do primeiro verso do capítulo 1, conforme relembrei aqui há pouco, ele diz: por esta razão, isto é, por ser Cristo quem ele é, por ser Cristo quem ele foi, e a forma como Deus o Pai revelou-se de muitas maneiras, de diversos modos, e agora ultimamente falando e se revelando tão somente ao Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o Filho, juntamente com o Pai, na tríade divina, fala e tem falado através das Sagradas Escrituras. O autor diz: por essa razão, isto é, por tudo o que eu falei anteriormente. E aqui vem já uma das primeiras aplicações, primeiro destaque deste verso número 1 do capítulo 2.
da nossa primeira parte. Importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos em ponto algum. Vocês percebem que o autor já fez aqui um primeiro destaque, uma primeira aplicação, tendo em vista tudo o que ele falou. No início desse capítulo 2 ele diz: é importante você, como filho ou filha de Deus, como cristãos que vocês se nomeiam, é muito importante isto, 2 pontos, que vocês se apeguem cada vez mais, isto é, com firmeza, às verdades ouvidas através da palavra. E ele vai dar e explicar o motivo. E aqui entra mais uma tremenda aplicação. É necessário que você se apegue à palavra falada com firmeza. E por que isso? Porque você é suscetível à queda. Porque você é suscetível a erros. E porque você é suscetível a se afastar de Deus, buscando os seus próprios interesses e legando os interesses de Deus para depois. E quando há esse depois, se não é que você abandone por completo, você é suscetível à apostasia. Isto é, a se afastar de Deus, a se afastar da sua palavra. Ou não é? Quando as coisas vão bem para você, para nós, para mim, é muito fácil ser cristão. Afinal, as coisas, está tudo bem, Deus tem abençoado, não está faltando nada, você não está passando nenhuma privação, você não está passando nenhuma dificuldade, seja na ordem da saúde, ou de saúde, seja na ordem financeira. Afinal, é muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Mas e quando Deus lhe envia, por meio das suas providências, seus atos providenciais, a adversidade? E aí? É nesses momentos que você e eu, nós somos e seremos provados por Deus. Provados no que tange a nossa fé, a nossa confiança e esperança em Deus. Daí o autor dizer: por isso é importante que você se apegue a esta palavra, cada vez mais e mais e mais firmezas nela, para que delas jamais nos desviemos. Como, só para constar, os milhares e milhões de exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Só para trazer à memória, nós acabamos de ler uma passagem lá em Números, quando Deus manda que Moisés faça um levantamento dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, um censo. E você se lembra quando Deus falou por intermédio de Moisés, dizendo que muitos, na primeira leva, isto é, daqueles que saíram do Egito, rumo à terra de Canaã, muitos não entraram nessa genealogia, porque eles abandonaram a Deus, eles caíram em apostasia, eles se afastaram de Deus, e não eram porque eles eram mais, eram porque eram homens, carregados de pecados, cheios de fraqueza, a minha e a sua semelhança. Porque eles ouviram o que vocês hoje ouvem, receberam o que vocês hoje recebem, e mesmo assim naufragaram na fé, porque não guardaram com esperança, com firmeza, a palavra de fé apregoadas a eles. Daí o autor chamar esta primeira aplicação a que os seus leitores deveriam ter o máximo cuidado de ouvir a palavra de Deus e recebê-la como palavra de Deus e não tardar em guardá-la.
Porque se você não fizer isso, é só uma questão de tempo e você vai abandonar a Deus. Somente a palavra implantada no meu, no seu, no nosso coração é que ela fará a diferença. Abram suas Bíblias no texto paralelo em Efésios capítulo 11 e eu quero compartilhar com vocês o versículo 13 e 14 desse capítulo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, isto é, nesse evangelho, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Isto é, a palavra em você implantada, segundo o autor dos Hebreus, precisa ser nutrida. Você precisa nutri-la. E como se nutre a palavra, uma vez implantada em meu coração? Com a própria palavra, na leitura, na sua leitura, ao fato de você se tornar discípulo das Sagradas Escrituras. Cada vez mais, à medida que a palavra vai sendo implantada no seu coração, na sua mente, mais e mais ela vai transformando você na pessoa de Cristo, ao qual importa que você seja reconhecido, e cada vez mais ela vai peneirando as suas fraquezas e lutando contra os pecados que ainda habitam em você, livrando você de uma possível queda, de um possível afastamento desta palavra. A apatia, o afastamento se dá por abandono primeiro à leitura e aplicação da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, isto é, você precisa crer que de fato aquilo que você está ouvindo é de Deus e que é o seu alimento espiritual, e você precisa nutrir ele a cada instante, a cada momento. Senão isso, a apostasia, isto é, ao abandono da palavra de Deus. Você passa, antes de ser agora um adorador, um seguidor de Deus, você com certeza vai passar a ser um questionador de Deus. E é aí onde mora o perigo. Abram suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro. Segundo livro que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas que se encontravam na dispersão. Lembre-se, a igreja estava sendo perseguida nos dias do ministério do apóstolo Pedro, e ele escreve 2 cartas a esses irmãos, a essas igrejas que se encontravam na dispersão. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, do verso 12 a 19. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem paralela, e eu quero, já com esse verso, abrir caminho para a segunda parte do primeiro bloco, versículo 2, já querendo adentrar no segundo bloco, versículo 3 e 4. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 19. Diz assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente
por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrado de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas por homens. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19. Temos assim, irmãos, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Deixe-me trazer aqui alguns destaques do que Pedro está trazendo, e porque eu criei essa ponte entre o primeiro verso do capítulo 2 de Hebreus, também com essa passagem. Notem quanto Pedro insistentemente exorta aos seus leitores a prestarem a devida atenção na palavra escrita, e o quanto ela é extremamente importante para a vida daqueles que buscam sua união eterna com Cristo Jesus, como também ela é por demais perigosa para trazer morte a todos aqueles que a ela se achegam, porém sem Cristo Jesus em suas vidas. Daí a insistência de Pedro, quando ele diz aqui no versículo 12: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado. Lembre-se, Pedro falando com os seus leitores acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmado. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o próprio Jesus Cristo me revelou: Pedro, você vai morrer, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de toda a palavra escrita em vossas mentes e em vossos corações. Vocês veem a urgência e a exortação de como o próprio Pedro exorta aos seus leitores a prestarem a devida atenção na palavra ouvida, evidentemente falada, e do quanto era importante eles aplicarem na sua mente, a ponto de estarem sempre em sua memória, que o mais importante da tua vida, meu irmão e minha irmã, não é outra coisa, senão somente está a palavra de Deus implantada na sua mente. Por isso que o próprio Deus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que emana da minha boca, diz o Senhor. E para que isso ficasse bem latente, bem testificado, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Pedro, em trazer uma narrativa de uma experiência pessoal. E por meio do relato dessa experiência pessoal, Pedro vai aquilatar essa experiência pessoal juntamente com a palavra. Mais ou menos assim: o que é mais importante? Você ver para crer ou ouvir para crer? É mais importante para você ver para crer? Como Tomé: se eu não ver com meus olhos, não tocar com meus dedos, jamais crerei
que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Pedro diz: então, sendo assim, o que é mais importante? Você ver para crer ou ouvir para crer? E ele diz, está aqui, a partir do versículo 16 de 2 Pedro capítulo 1: porque nós não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas pela maquinação humana, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que é que Pedro está chamando a atenção aqui? Ele está se lembrando do Monte da Transfiguração. E para você ter noção do que estamos falando, talvez você nem soubesse. Monte da Transfiguração, que monte é esse? Que narrativa é essa? O momento em que Jesus, ele chama alguns dos seus discípulos mais allegados do seu grupo, Pedro, Tiago e João. E vamos ali orar. E ele sobe nesse monte. O restante dos discípulos fica todos ao sopé deste monte. Ali onde posteriormente um pai aflito, desesperado por ter um filho, e cujo filho estava severamente há algum tempo possesso de demônios, coisas que esse homem, esse pai de família, buscou os próprios discípulos de Jesus, para que eles, juntamente com o seu mestre, ou como o seu mestre, pudesse trazer alívio a esse filho que sofria debaixo do poder de Satanás, das hordas demoníacas sobre ele. E enquanto os discípulos lutavam para expelir um demônio, ou uma casta de demônios, Jesus sobe ao monte com Tiago, Pedro e João. E no momento que ele chega ao monte, imediatamente o corpo de Jesus Cristo aparece como que glorificado, a ponto dos discípulos, os três. E Pedro diz: olha, nós, terceira pessoa do plural, fomos testemunhas oculares dessa grande manifestação. Jesus, cedo da manhã, tornou-se mais brilhoso do que o sol no seu pleno fulgor ao meio-dia. E como não fosse suficiente, próximo a ele estavam mais dois seres, Moisés e Elias. Lembraram agora? É sobre isso que Pedro está falando aqui. E Pedro tomou a iniciativa dizendo: Senhor, como é bom estar aqui. Permita-me que eu faça, ou que façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Não vamos descer mais não, que o paraíso é aqui. Oh glória! Pedro está dizendo: eu vi isso. Outros também viram isso. E para confirmar isso, para não ter uma ideia, ou eles não terem uma ideia se foi um sonho, se foi uma visão. Sonho e visão são passageiros. Eles narram que de repente eles ouviram uma voz, a voz divina. Eles entenderam que era uma voz divina. Versículo 18, ele diz assim: ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E a voz dizia, final do versículo 17: este é meu filho amado, em quem deposito toda a minha alegria. Pedro diz: eu vi e ouvi. Eu vi e ouvi. Que coisa bela. Vamos parar, vamos pensar aqui. Imagine você tivesse esse privilégio. Por exemplo, como Paulo vê a pessoa de Cristo Jesus. Estando eu a caminho de Damasco, levando carta do Sinédrio para prender e maniatar os seguidores da seita do Nazareno, ao meio-dia em ponto, eu escutei uma voz em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E o fulgor, de onde surgira essa voz, era como o fulgor do sol em pleno meio-dia. E eu literalmente caí do cavalo. E eu perguntei: Senhor, quem és? E ele disse: eu sou Jesus a quem persegues. Você já imaginou você passar por uma experiência dessa, pessoal? Há muitas igrejas buscando isso, hoje, agora, nesse exato momento. Experiências extraordinárias com Deus, através de sinais, prodígios, miraculosos. E aqui está um homem que não somente viu a pessoa divina se revelar na pessoa humana de Jesus, ele disse: eu vi e ouvi. Agora preste atenção. Versículo 19. Temos assim, vírgula, tanto mais confirmada a palavra profética. Uau! Vocês entendem o que é que Pedro está dizendo aqui? Ora, eu vi o Senhor Jesus glorificado. Eu vi Jesus na glória. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi. Há algo que excede aquela visão. Há algo que em muito suplanta aquela visão, porque a visão desvaneceu. Pedro desceu juntamente com Jesus e seus 2 colegas de ministério. A visão desvaneceu-se, passou. Assim como Moisés, quando saía da presença do Senhor, quando o Senhor estava no tabernáculo, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque a glória de estar na presença de Deus ia se desvanecendo-se, ia se apagando, para que o povo de Israel não pensasse que Deus estava se afastando de Moisés. Era necessário, pois, que ele cobrisse o seu próprio rosto. Nós vamos ver isso aqui no livro de Hebreus. E Pedro diz: olha, sabe o que é em muito mais glorioso? É o fato de você ter a palavra, a totalidade da revelação de Deus em suas mãos, e fazeis bem em atendê-la, porque ela excede toda a visão que aconteceu no passado. Ela excede, porque as revelações eram passageiras, temporárias, mas a palavra é eterna. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Oh glória! A palavra, a minha palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é visão que liberta você, não é visões, por maiores ou melhores que sejam, que pode trazer paz ao seu coração. É esta palavra, quando você se torna discípulo dela, quando você lê, ouve a voz de Deus emanando das Sagradas Escrituras e passa a praticá-la, vivê-la. Versículo 2, vamos voltar lá para Hebreus. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Vocês veem como existe a harmonia majestosa entre o verso 1 e o verso 2. O que ele falou no versículo 1 e a importância dos destaques que aqui foram trazidos, ele agora confirma: olha, tendo em vista tudo isto, e a forma como essa palavra ela é poderosa e por demais gloriosa, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão recebeu, e desobediência recebeu justo castigo. O que é isso que o autor está falando? Isto é, na apostasia daqueles que ouviram essa palavra
e nela não perseveraram, porque não creram. Caíram em apostasia. E o autor diz: olhe, preste atenção nessa palavra, esmere-se em implantar ela em sua mente, porque se Deus não poupou aqueles que no passado não deram a devida importância a essa palavra, que deveria estar nos corações e mentes deles implantado, se Deus não poupou eles, Ele não vai poupar você. Ele não vai poupar você também. É isso que o autor está falando aqui. E olha que houve momentos que os próprios anjos, como ele diz aqui, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, está se referindo à lei, o decálogo. Foram anjos que ministraram ao povo de Deus. Querem ver isso? Abram suas Bíblias em Atos. Livro segundo escreveu Lucas, o médico e muito achegado do apóstolo Paulo. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 53. Você sabe que aqui foi a pregação de Estevão, a última pregação dele, que logo depois do término dessas palavras, ele encontrou a morte, posto que seu corpo foi apedrejado. Mas ele disse, Atos capítulo 7, versículo 53, vós que recebestes a lei por intermédio do ministério de anjos, e todavia não guardastes. Isso é um testemunho contra Israel. Isso é um testemunho contra aqueles que ouviram a palavra, porém não deram cabo em aplicar essa palavra em seus corações. Então, corrobora com a afirmação do autor aos Hebreus, no versículo 2, quando ele diz, se pois se tornou firme, isto é, se Deus lavrou, colocou o seu selo de autenticidade, palavras faladas por anjos, e toda transgressão, isto é, toda desobediência a essa palavra falada, até mesmo por anjos e homens também, Deus puniu da forma que puniu, porque eles receberam seus justos castigos. Nós vimos que Moisés, quando o povo estava adentrando agora na terra prometida, a terra que emana leite e mel, vocês viram que tinham pouco menos de 700 mil pessoas. Pouco menos de 700 mil pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. É só você ler ali, fazer a totalidade. Quando Moisés levanta o primeiro censo, você vai constatar que havia mais de 2 milhões de pessoas. Esses quase 700 mil pessoas, nesse segundo levantamento do censo, lembre-se, isto é fora crianças, adolescentes da idade de 20 anos para baixo. Nesse segundo censo, Deus diz, faça levantamento entre os filhos de Israel de 20 anos para cima. Havia crianças e pessoas, jovens, menores de 20 anos de idade, que não fizeram a soma desse número, da sua totalidade. Vocês imaginem que mais de 1 milhão de pessoas pereceram no deserto, porque ouviram esta mesma palavra que você ouve nesta noite, porém não buscaram com firmeza se apegar a essa palavra, aplicá-la em sua mente, e morreram na prática dos seus próprios pecados. Segundo bloco, segunda parte, está aí do versículo 3 e 4. Dito isto, olha o que é que o autor diz. Como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi confirmada pelas que a ouviram, dando o próprio Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. E aqui ele já parte, o pregador, mesmo nesse capítulo 2, fazendo as suas últimas aplicações, já caminhando para o final desse primeiro bloco, dessa primeira parte. O capítulo 2 está apenas iniciando, mas com seus desfechos, daí a grandiosidade da sua harmonia e glória. Como você pensa que vai escapar do juízo iminente de Deus sobre você, se você negligenciar a palavra dele na sua vida? É uma pergunta que o autor está fazendo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação por meio da sua palavra? Você pensa que você vai escapar, é? Não, pastor, a Bíblia é complicada, cheia de doutrina divide, cada igreja diz uma coisa. O melhor que a gente faz mesmo é louvar a Deus, buscar os dons do Espírito Santo e fechar a Bíblia. A Bíblia é confusão. O autor diz assim: como você pensa que você vai escapar de um juízo iminente de Deus sobre você, se você negligenciar tão grande salvação? Isto é, não é que você vai negligenciar a salvação dada a você. O autor não está se referindo a isso. Ele está se referindo ao meio pelo qual a salvação dada por Deus se manifesta, isto é, através da palavra. Nós não lemos aqui: tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nela crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A palavra, ela não é só a palavra de Deus velada, mas ela também traz o poder, a glória e o conhecimento para a salvação. Negligenciar a palavra é você negligenciar a sua própria vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por todos aqueles que a ouviram, dando o próprio Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deixe-me gastar um pouco mais de tempo nesse segundo bloco, nessa segunda parte. Veja como o autor tomou o cuidado de dizer: palavra de Deus falada, porém com testemunhos, com olhos que viram e ouviram. Deixe-me colocar isso da seguinte forma: se eu chegasse para você e perguntasse qual é a sua idade, preste atenção para mim. Eu perguntasse a você: qual a sua idade? Fulano de tal. Eu tenho 20 e poucos anos. Como é que você sabe que você tem 20 e poucos anos? Não, porque minha mãe falou. Então, possivelmente vem a primeira, resposta: não, porque minha mãe falou, Sim, mas como é que você sabe que sua mãe está falando a verdade a você? Que você agora hoje tem 20 e poucos anos. Aí você se lembra: não, porque eu tenho um documento, o registro de nascimento, está lá. A moça que trabalhava no cartório atestou o dia, a hora, o mês que eu nasci, o ano que eu nasci, está aí o documento. E como é que você sabe que este documento que você tem representa a verdade do dia, da hora, do mês e do ano que você nasceu? Como é que você vai me responder? Pelas testemunhas, a parteira, os médicos que estavam lá na sala da cirurgia, que fizeram o meu parto. Palavra escrita com
Testemunhas autenticam a veracidade do exposto no papel. E Deus faz a mesma coisa aqui. Olha aqui, olha. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi depois confirmada por aqueles que ouviram e viram por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha como Deus faz a mesma coisa. Ele escreve, fala, chama, elege testemunhas. As testemunhas afirmam a veracidade do acontecido, do conteúdo. A palavra falada é lavrada, ela é autenticada. Assim foi, assim é, desde o princípio, e assim vai ser. O que vale não é só o papel que você tem nas mãos, que pode comprovar o dia do seu nascimento, a posse de um bem móvel e imóvel, mas sim pelas testemunhas arroladas. Talvez agora você vai entender porque toda vez quando você procura justiça, requerendo algum benefício ou algum reconhecimento da sua parte, está lá, cadê as testemunhas? Não, mas eu estou dando testemunho da verdade, é meu. Só você não vale, tem que ter as testemunhas. Está aqui, ó. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Estes servem como autenticadores da palavra revelada, escrita de Deus. Como é que eu sei disso? Deixe-me colocar um outro exemplo, bem parecido. Porque você é cristão. Você, quando se diz cristão, você está afirmando ou está embasada em quê? Qual é o alicerce do fato de você se dizer cristão? Possivelmente você vai responder, não, porque Cristo Jesus, Deus feito um homem, morreu no meu lugar, tal, e ressuscitou. Como é que você sabe que ele ressuscitou? Qual é a prova que você tem que ele ressuscitou? Que Jesus saiu no terceiro dia lá do túmulo. Ainda hoje estão buscando ele. Como é que você pode embasar sua fé que Jesus Cristo vive hoje e não está os seus ossos enterrados em qualquer parte ali do Oriente Médio? Como é que você de fato afirma que Jesus ressuscitou? Nunca pensaram nisso? A gente canta, né? Ressuscitou, ressuscitou, Jesus ressuscitou. Como é que você pode afirmar isso? Ou essa afirmação sua está baseada em quê? No que foi escrito? Somente? Não. E no testemunho das pessoas que viram Jesus Cristo vivo após a crucificação. E Lucas escreveu sobre isso lá em Atos. Horas antes de Jesus ir assunto aos céus, ora, compunha-se uma assembleia de pouco mais de 120 irmãos, pouco mais de 120 irmãos, viram e ouviram as últimas palavras de Jesus, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Lembrem-se, nunca deixarei vocês órfãos, estarei com vocês para todos sempre, até a consumação dos séculos. E 120 pessoas viram e ouviram Jesus indo assunto aos céus. E daqui a pouco ele sumiu. As nuvens o encobriu. E eles ouviram vozes que diziam: varões galileus, não vos entristeçais porque o vosso mestre partiu. Porque assim como os vossos olhos, como vocês foram testemunhas oculares da ida dele para os céus, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E vocês verão. Palavra falada, palavra escrita, com testemunhas. É o que o autor está dizendo aqui.
dando o próprio Deus testemunho juntamente com eles, que a sua palavra é a verdade. E o que Deus falou, assim aconteceu, assim se cumpriu. Por isso, ai de você, quando você ouve a palavra de Deus e não aplica em seu coração, dando total pressa a fazê-la valer no seu dia a dia. Para terminarmos, vamos adiantar aqui alguns capítulos, capítulo 4 de Hebreus, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. O autor vai falar novamente sobre o que acabamos de expor. Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou de nada, visto por não terem sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Se Deus não poupou o mundo antigo, se Deus não poupou aqueles discípulos que ouviam a palavra, porém não colocavam em prática e não implantavam essa palavra na sua mente, eles não escaparam. Você pensa que você vai escapar? Como? Como? Se o próprio testemunho de Deus é que você não vai escapar, como você pensa que você vai escapar? Para que você tenha e possa possuir fé, você precisa do elemento antecedente, até mesmo a fé, a palavra falada, exposta e aplicada na sua mente, na sua vida, no seu ser. Palavra implantada foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que o Espírito Santo aplique essas verdades nos corações de vocês, bem como nas suas mentes, agora, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Palavra implantada foi o tema da nossa mensagem. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus por todas as atividades, hoje pela manhã na nossa EBD, e como Deus falou e nos instruiu através do estudo. Estamos estudando a adoração religiosa e o dia do Senhor. Hoje foi o 5º ponto. Deus falou conosco, e também agora à noite, através dessa mensagem de apenas 4 versículos, porém trazendo grandes lições e alertas para mim, para você, para nós e para todo o povo de Deus. Eu vou pedir ao irmão Mike que nos eleve a Deus nessa oração. E logo após a oração, os irmãos estão despedidos. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana, e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, na residência do irmão Júnior, aonde vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo dos documentos oficiais da igreja, isto é, o catecismo, o estudo do catecismo batista. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, ó Pai, pela palavra que aqui ouvimos, Senhor. Te agradeço por essa palavra, ó Pai. Te agradeço também pela liderança que tem se empenhado, Senhor, nos teus projetos, Senhor, e em levar a tua palavra para mais e mais pessoas, ó Pai. Que a tua palavra, ó Senhor, venha a ser aplicada em nossa vida, ó Pai. Que venhamos a nos empenhar em ler tua palavra diariamente, Senhor. Que ela faça parte de nossa vida todos os dias, ó Pai. Amado Deus, te peço por esse início de semana, que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo e livrando de qualquer acidente ou incidente, ó Pai. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.